Edu Dracena acaba de trocar o Palmeiras pelo Santos e no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores dessa novidade que envolve demissões de André Mazzuco, Jorge Andrade e Fábio Carille ainda corre o risco de cair nessa quarta-feira. Bora contar também sobre como é que fica no Palmeiras, quem deve ficar com o lugar de Edu Dracena. Tem informações importantes no Internacional, o Guerreiro não é mais jogador do Colorado, vou te falar sobre as cifras dessa transferência. Por falar em grana, quanto é que o São Paulo fatura com a transferência, com a venda de Paulinho Boia para o Metalist? Falo também sobre a crise no departamento médico do Flamengo, sobre a possibilidade de Guilherme Arana ir jogar no futebol da Premier League. Tem ainda especulações de que Thiago Silva está voltando para o Fluminense. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu por aqui, resolve esse problema agora mesmo apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esquece também de deixar like, combinado? Daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola. Ótima oportunidade para você aparecer ao vivo e tirar todas as dúvidas a respeito do seu clube do coração. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Nessa quarta-feira tem os jogos do Campeonato Brasileiro e eu separei odds muito interessantes do confronto entre Santos e Fluminense marcado para Vila Belmiro. A vitória do Santos paga R$ 2,55, o empate paga R$ 3,18 e a vitória do Flu pagando R$ 2,92. Curtiu? Se interessou? Então não esquece de pegar no comentário fixo o link da 1xBet, faça seu cadastro. Na hora do cadastro não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do primeiro depósito. Sempre lembrando que na 1xBet o apostador iniciante tem até $10 devolvidos pela casa em caso de más apostas no começo. Bom, bora começar com um giro de notícias como a gente tem feito habitualmente. Para começar, quero contar que o Flamengo acaba de passar para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 com grande atuação de Matheus França, autor de 2 gols. O rubro-negro fez 3-0 no Vasco, recuperando-se da derrota na partida de ida. Dessa maneira, o Flamengo é o último dos classificados para as semifinais. Matheus França, com apenas 17 anos de idade, tem dado sinais de que tem enorme futuro pela frente. Bora contar também que Pintado não é mais técnico da Chapecoense. Pós-derrota por 3-0 para o Bahia, ele pediu demissão. Campanha bem ruim de uma vitória, 6 empates e 7 derrotas. A Chape é a lanterna, só 13 pontos conquistados, 16 pontos atrás do Juventude, que é hoje o primeiro time fora do Z4. Para completar, quero contar que o Paulo Miranda, que foi um dos responsáveis pela derrota do Grêmio por 2-0 para o Atlético Goianiense nessa segunda-feira, ele já fez o combo de tudo que poderia ser ou fazer de coisas ruins no Grêmio em 4 temporadas. Nessa segunda-feira, por exemplo, foi expulso, deixando o Grêmio com um jogador a menos. Mas tudo começou na sua apresentação, quando ele confundiu o Grêmio com o Internacional, coisa básica. Durante esses 4 anos ele também marcou gol contra em Grenal, deixou o time na mão em semifinal de Libertadores, esteve boa parte do tempo no departamento médico, entre outras cositas más. Só para encerrar o giro de notícias, queria contar que o juiz da final da Libertadores vai ter direito a um bônus, um prêmio de $20 mil ou R$111 mil. E o custo com a arbitragem, com toda a equipe de arbitragem no confronto entre Flamengo e Palmeiras marcado para 27 de novembro, vai ser de um total de $96 mil ou R$535 mil. Espero que os caras pelo menos trabalhem bem, né? Porque bem remunerados eles serão. Bom, bora falar agora sobre Paulo Guerreiro, que não é mais jogador do Internacional. O anúncio aconteceu de forma oficial nessa terça-feira. O contrato terminava em dezembro. O Inter e o Guerreiro já haviam demonstrado a intenção de chegar a um acordo para a antecipação desse vínculo. O Internacional deve economizar cerca de R$2 milhões entre salários e verbas rescisórias. Vale a lembrança de que o Paulo Guerreiro ainda tinha direito aos salários dos meses de novembro, dezembro, 13º e férias. Apesar da economia de R$2 milhões, a passagem do Guerreiro pelo Beira-Rio foi das mais altas e teve um custo de aproximadamente R$40 milhões entre salários, 650 mil por mês, e luvas. Foram 16 milhões no primeiro momento e mais 3 milhões num segundo momento, quando ele recebeu a oferta do Boca Juniors. Você, torcedor colorado, gostou da passagem do Guerreiro? E você que não torce pelo Inter, gostaria de contar com um peruano no seu time? Afinal de contas ele está livre? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Paulinho Boia, que não é mais jogador do São Paulo. Ele pertence ao Tricolor, está emprestado ao Juventude, mas já tem um acerto verbal com o Metalist da Ucrânia.
Só falta a assinatura do contrato para que ele seja vendido e entregue para o time ucraniano a partir de 1º de janeiro. Negócio que vai render 1.600.000 euros ou 10.300.000 reais. Te confesso que eu imaginava que o Paulinho poderia render mais dinheiro ao São Paulo, mas o fato de estar emprestado a um outro clube e diante de toda a necessidade do São Paulo em fazer dinheiro, isso acabou levando a diretoria a fazer um negócio. É importante contar que o São Paulo ainda fica com 25% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa se dar bem por lá e garantir um pouquinho mais de grana mais pra frente. Bora falar agora sobre Thiago Silva. O Tutto Mercato, site especializado em transferências na Itália, afirmou que o Fluminense já abriu conversas para ter o Thiago Silva a partir de julho do ano que vem. O contrato dele termina um mês antes, em junho, com o Chelsea, e existe a especulação de que ele não fique mais no futebol europeu. O texto do Tutto Mercado diz o seguinte: o zagueiro do Chelsea é uma ideia do Fluminense, que gostaria de trazer para casa o jogador que impôs aos olhos do grande futebol com a camisa do clube brasileiro. As primeiras aproximações já teriam acontecido, as primeiras sondagens, e Flu e Thiago Silva tentam chegar a um acordo. Por que eu falei do Marcelo? Porque é outro jogador também em fim de contrato na metade do ano que vem e que é especulado no Fluminense. Com Thiago Silva e Marcelo, o Flu garantiria 2 baita reforços para o mercado nacional. Bom, quero falar agora sobre Guilherme Arana. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, um torcedor do Galo me perguntou se era verdade que a multa rescisória do Arana era de 6,5 milhões de euros. Eu achei estranho. De qualquer forma, fui perguntar para uma pessoa que trabalha com o Guilherme Arana. Essa pessoa garantiu que não, que esse valor estava completamente defasado. Não fazia o menor sentido o Atlético gastar 5 milhões de euros e colocar uma multa de 6,5 milhões de euros. Ela até afirmou durante a live que o valor girava entre 30 e 40 milhões de euros. Hoje veio a confirmação. O valor oficial para a transferência do atleta em caso de pagamento de multa é de 40 milhões de euros. Então o Atlético está super tranquilo. Esses 40 milhões de euros equivalem a 260 milhões de reais. Significa então, Nicola, que ele só sai por essas cifras? Não, muito longe disso. É possível que com metade dessa grana o Atlético já considere uma transferência como um bom negócio. E aí lá na Turquia, não foi na Turquia não, um jornalista europeu, um jornalista na Inglaterra afirmou que o Wolverhampton é o time mais português da Inglaterra, com vários atletas portugueses, até tem uma parceria com o Jorge Mendes, que o Wolverhampton tem a intenção de contratar o Arana para janeiro. Até esse momento não há nenhum contato com os dirigentes do Atlético, mas isso pode acontecer daqui até 31 de dezembro, imaginando que o Arana possa se mudar a partir de 1º de janeiro. Jogador de 24 anos de idade, na atual temporada 27 jogos, 1 gol e 7 assistências, foi campeão olímpico, tem sido convocado pela seleção principal, está jogando o fino da bola, é o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil hoje, não tenho a menor dúvida. Mudar de assunto e falar a respeito do Flamengo em crise por causa do seu departamento médico. Toda a confusão iniciada na semana passada com a cirurgia do Pedro, o departamento médico do Flamengo não diagnosticou a necessidade de uma cirurgia e ela só aconteceu depois que o Pedro se consultou com um especialista, um cara que já havia operado o joelho dele. Ele passou por uma cirurgia nessa segunda-feira e desde então exige-se respostas do Flamengo. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, havia convocado para essa terça-feira uma entrevista coletiva. A entrevista estava marcada para as 13 horas e somente 2 horas depois, lá pelas 15, o Flamengo anunciou que o Marcos Braz não poderia conceder nesse momento a entrevista coletiva, gerando enormes especulações do que pode acontecer. De qualquer forma, o Globo fez um levantamento super bacana, mostrando que o Flamengo já perdeu recentemente 11 funcionários ligados à preparação física e ao departamento de análise de desempenho, preparação física e saúde, fisioterapia, fisiologia. Todos esses caras acabaram indo para, por exemplo, Atlético Mineiro, Japão, Palmeiras, Vasco, Atlético Paranaense, Portugal. Teve um nutricionista, o Thiago Monteiro, que até preferiu deixar o Flamengo porque não se sentia valorizado e está atendendo os atletas de maneira individual. Fui conversar com uma pessoa que trabalhou no Flamengo durante bastante tempo e essa pessoa contou que, apesar de investir um caminhão de dinheiro em jogadores, com os maiores ou com a maior folha salarial do país, o Flamengo paga muito pouco para esses funcionários que eu citei, fisioterapeutas, fisiologistas, preparador de goleiro, preparador físico, enfim. E esses caras não se sentem valorizados e, diante de propostas, acabam se mudando. Alguns deles até para o Vasco da Gama, grande rival que disputa a Série B, mesmo com muito menos chances de título, eles acabam preferindo por conta das condições financeiras. Bora falar agora sobre a grande notícia da terça-feira. Edu Dracena não é mais o analista, o coordenador de futebol do Palmeiras.
ele optou por aceitar uma proposta do Santos e vai desempenhar no Peixe o cargo de diretor executivo na vaga de André Mazzuco, que foi demitido. O Jorge Andrade, que é gerente de futebol do Santos, também não ficará. Ele vai fazer, só nos próximos dias, ele vai ajudar na transição do Dracena e depois deixará o clube. Conversei com o Mazzuco antes de gravar esse vídeo. O Mazzuco disse que desde que chegou à Vila Belmiro se sentia meio que como um forasteiro, especialmente porque algumas pessoas do Santos não conheciam a sua história e entendiam que ele teria pouco a acrescentar. Então, diante dessa pressão, diante da falta de resultados do Santos, o Mazzuco e o Jorge Andrade foram demitidos. O Dracena assume com carta branca para reformular o Santos da maneira como quiser. As mudanças podem não parar por aí. Nessa quarta-feira, se o Santos não vencer o Fluminense na Vila Belmiro, o Fábio Carille também deve ser demitido. O Peixe, hoje, muito ameaçado pelo rebaixamento, está entre os 4 piores times do Campeonato Brasileiro. Só para completar, vale a lembrança de que não pode-se mais contratar jogadores, e é com esse atual elenco, que marcou apenas 3 gols nos últimos 9 jogos, que o Santos vai precisar tentar buscar esse milagre da permanência na primeira divisão. Sobre o Palmeiras, como é que fica a partir de agora? A tendência é que esse lugar deixado pelo Edu Dracena seja ocupado pelo Fernando Praz. Por que o Dracena aceitou ir para o Santos? Primeiro porque ele teve um aumento salarial, ganhava cerca de 60 mil por mês no Palmeiras, vai ganhar mais de 100 mil no Santos. Depois porque ele passou a exercer um papel bem mais importante no Peixe, vai ser diretor executivo de futebol. No Palmeiras ele tinha funções limitadas, mas mais do que isso porque ele já havia percebido que o cargo dele estava muito ameaçado. Assim que a Leila Pereira tomasse posse, era natural que o Fernando Praz assumisse a função do Edu Dracena, e eu mesmo já havia contado essa história aqui no canal do Nicola. Dessa maneira, com a saída do Dracena, o caminho está aberto para que Fernando Praz volte ao Verdão nessa nova função de assistente, executivo, não chega a ser um executivo, né? É um coordenador de futebol, um analista de futebol, é um cara que integra a comissão técnica e faz a ponte entre o departamento de futebol, o treinador e a comissão e os atletas de futebol. Tá bom, pessoal? Eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E a gente se encontra daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!